Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, bem-vindos a mais um programa. E hoje nós trazemos aqui conosco uma pessoa que já esteve aqui, que é a Caroline de Moraes, diretora da Associação Internacional de Enneagrama do Brasil e consultora, uma pessoa que tem feito um trabalho muito legal divulgando o Enneagrama, que é essa ferramenta fantástica que tem ajudado não só pessoas, mas organizações, e gerou tanto interesse que a gente convidou, gentilmente ela veio aqui, né, Carol? Obrigada, para conversar conosco sobre o Enneagrama. Sim. Que essa ferramenta, assim, me conte uma coisa, Carol, como que se deu o teu processo de descobrimento do Enneagrama? Você tem uma trajetória dentro das organizações e de repente surgiu aí na tua vida. Isso, eu trabalhava dentro de uma grande organização, eu já estava na área de liderança, então eu era gerente e numa empresa que costuma investir muito em desenvolvimento de pessoas e em desenvolvimento de líderes, né? Equipes de alta performance e tudo mais. Essa empresa contratou uma consultoria para treinar todos os líderes globalmente, né? É uma empresa multinacional. Então essa consultoria, nesse treinamento, é uma consultoria especializada em Enneagrama. Foi nesse momento que eu conheci o Enneagrama. Eu nunca tinha ouvido falar, acho que como a maioria das pessoas. Me surpreendi por ser uma sabedoria muito antiga. O Enneagrama é milenar, né? Tem vestígios de 5.000 anos atrás. De repente você vê sendo utilizado dentro de uma grande organização como uma ferramenta atual, uma ferramenta moderna. E foi assim que eu conheci o Enneagrama, ele sendo aplicado em mim, né? Fiz todos os treinamentos e começou a minha transformação. A minha transformação começou, comecei a aplicar isso para minha equipe, também começou a mudar o ambiente. Aí a partir disso eu falei, olha, esse negócio funciona. Aí eu fui estudar mais E é isso que é interessante, porque talvez, diferente do que muitas pessoas pensam, talvez possam ter essa impressão que não é uma coisa meramente especulativa. Eu acredito que o Enneagrama, como talvez outras ferramentas, você descobre que ele funciona na prática, né? Fazendo e descobrindo que você vê que funciona. O Enneagrama ele é muito pragmático mesmo. Então você imagina, a empresa que eu trabalhava era uma indústria, né? A maioria das pessoas são engenheiras desenvolvendo um produto, enfim. Ou seja, quando a gente diz a maioria das pessoas são engenheiras, é que eles querem ver muito resultado prático, né? Então a gente toma um pouco de cuidado quando as ações são mais reflexivas, filosóficas, fica mais no âmbito da teoria. Então a gente precisa trazer para a prática. E o Enneagrama funciona muito assim. Ele tem muita teoria, ele é um pouco complexo para explicar, porque o ser humano é complexo, ele faz uma leitura da personalidade humana, ele faz uma leitura do ser humano, mas ele é o mesmo, mas é o que acontece, dentro da metodologia dele, essa teoria ganha vida na prática. Então você vê aquilo efetivamente acontecer. É claro que não acontece de uma hora para outra, tem todo um caminho, mas ele te mostra quais são os principais pontos que você tem que trabalhar, os principais pontos de evolução, e ele te dá um caminho, uma rota de saída de dentro daquele padrão de personalidade, digamos assim, te dá um caminho de crescimento mesmo. Então você diria, Carol, que o Enneagrama, enquanto um processo de auxílio, de tomada de decisão, de orientação, enfim, ele é algo processual, não é algo que alguém vai fazer pela internet, ou seja, simplesmente, vou saber qual é o meu tipo, a gente já vai falar nisso. Ele tem que ser orientado por uma pessoa que tenha conhecimento daquela metodologia para que ele seja eficaz. Sim, ele tem que ser orientado, sim. Conheço muita gente que já fez o Enneagrama assim, pela internet, mas às vezes dá certo, às vezes não. Assim como conheço pessoas que ficaram 2, 3 anos estudando Enneagrama e ainda assim se tipificaram, ou seja, no número, depois eu vou explicar no número errado, e aí fizeram todo um processo de desenvolvimento não muito assertivo, né? Então o ideal é que seja conduzido por alguém que tenha estudado a ferramenta, que aplique em si mesmo, para que essa pessoa possa dar orientações. Mas quem se acha é sempre a pessoa, né? Me conta uma coisa, Carol, vamos dizer o seguinte, que uma pessoa que procura orientação no Enneagrama, nós estamos vendo aqui na tela o desenho clássico do Enneagrama que a gente vê, que é esse círculo com essas linhas praticamente formam uma estrela, né? E que tem lá, começa no número 1, 2, 3, 4, vai até o 9, portanto, Enneagrama. Como que se dá esse processo? Primeiro, nos conte, cada número ele define um tipo de pessoa. Tipo de personalidade. Um tipo de personalidade, é como se fosse um arquétipo. É como se fosse um arquétipo. Nós estamos vendo aqui, Carol, o Enneagrama
E a gente está vendo que tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E que cada um, como você nos disse, representa um tipo. O que cada um desses tipos representa dentro desse diagrama? Tá, vamos lá. A palavra Enéa significa 9 grama tipo. Então, 9 tipos de quê? De personalidade. Né? A gente está falando da personalidade humana. Mas na forma como a gente está organizado por dentro. Não totalmente nos nossos comportamentos externos. Sim. É uma questão interna. Entendo. Então, só para deixar claro, eu e você, a gente pode ser o mesmo tipo. Então, nós dois podemos ser tipo 6, por exemplo. E ainda assim termos comportamentos diferentes. Porque somos seres individuais, cada um tem a sua consciência, a educação, a forma como a gente foi desenvolvendo a nossa personalidade ao longo do caminho. Mas por dentro a gente se sente da mesma maneira. O que é esse sentir da mesma maneira? A gente dá o mesmo foco de atenção, por exemplo, para medos. A gente tem determinados medos, então a gente tem um comportamento de fugir de determinada coisa. Crenças limitantes, emoções predominantes, centro de inteligência mais desenvolvido. Ele vai mostrar como nós reagimos internamente, conosco mesmo e com essa relação externa. Mas como se diz, de dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. Então o processo do Eneagrama ele começa com reconhecer qual é a sua personalidade. Então, por exemplo, são 9 números e divididos em 3 centros de inteligência. Interessante. São tríades, né? Então, 8, 9 e 1... eles fazem parte da tríade do instinto, centro de inteligência prático. São pessoas que são um pouco mais impulsivas, tem a questão da raiva como um tema nuclear a ser trabalhado, tem uma forte energia de realização, de ação, são mais práticos, tá? Não significa que os outros números não tenham isso. Mas esses fazem essas coisas de forma muito natural. Isso está mais acentuado, mais destacado no comportamento. Isso, exatamente. Aí a gente tem o 2, o 3 e o 4 que estão no centro de inteligência emocional. É como se eles estivessem interpretando a realidade com o coração. Tá? É muita emoção, digamos assim. Todos nós temos emoções, mas esses têm Eles são mais relacionais, o foco dele está mais no outro, né? Eles são um pouco mais preocupados com imagem, com reputação, com esse tipo de... Não que os outros não sejam, mas para esses é central. E o 5, 6 e o 7, eles estão no centro de inteligência mental. São mais racionais, tem esse centro mais desenvolvido. São pessoas que analisam mais, querem entender melhor como as coisas acontecem, né? São mais analíticos. São um pouco... Eles têm a questão da emoção... Eu falo que é um pouco, pouco desenvolvida, então precisa desenvolver mais esse lado emocional. Então assim que o Eneagrama trabalha, ele é um círculo exatamente para nos mostrar que a gente faz parte daquele todo ali. Só que a gente tem um comportamento predominante de um dos números. Mas não significa que a gente não tem traços e comportamentos dos outros. E como que se chega, Carol, para você definir qual é o tipo da pessoa? Através da pessoa que tem o conhecimento da Eneagrama, isso está através de um processo de entrevista, de conversa? Como que é esse processo? A metodologia que eu utilizo no atendimento individual é de entrevista de aprofundamento. Sim. Eu vou te fazer diversas perguntas relacionadas àqueles perfis, perguntas centrais de cada tipo do Eneagrama. E as suas respostas precisam ser muito sinceras, sem ser respostas padronizadas ou clichê, porque eu vou fazer essa avaliação baseada no que você está me dizendo. E a gente vai tentar olhar mais para o teu passado, Marcos, porque veja, hoje em dia você já mudou, você já evoluiu, você tinha talvez na adolescência ou talvez nos 20 e poucos anos um comportamento mais explosivo, hoje é menos, mas eu preciso olhar lá para aquele comportamento um pouco mais explosivo, aí a gente vai achando as características. Aí eu vou te dar 3 opções, tá? Olha, de acordo com o que você me respondeu, tem aqui... Talvez você possa ser um 8, um 2 ou um 4. E aí você vai ler sobre isso. Eu vou ler pra você e eu vou te explicar o 8, o 2 e o 4, a diferença entre eles. E aí você vai dizer, nossa, acho que eu sou o 2. Entendo. Porque vejo que... Aí tem todas lá as características do tipo 2. Todo o comportamento do tipo 2, né? E a partir desse processo,
há porque o próprio diagrama sugere que há uma inter-relação entre esses tipos, né? Essas linhas, etc. Como que isso funciona? Cada número ele tem cada tipo ele tem uma relação específica com um outro tipo dentro do Eneagrama? Tem sim. Veja, exatamente, é o círculo, tá tudo interligado. Quando eu falei, eles começam a se interligar pelo centro de inteligência, então 8, 9 e 1 tem características parecidas. O que tá do lado, veja o 9 ali, ele tá entre o 1 e o 8. Ele pode ter o que a gente chama de asa. Asa 1 um pouco mais desenvolvida, ou asa 8 um pouco mais desenvolvido. Significa que se você é um 9, que tem a asa 8 mais desenvolvido, você é um 9 que tem um comportamento, que puxa algumas coisas do comportamento 8, em determinadas situações. Ou se você é um 1, você pode ter mais características do 1. Então imagina, se você é um 9 e tem a asa 1, e eu também sou um 9 com a asa 8, tem algumas questões diferentes entre nós. Entendo. Na forma como a gente atua no ambiente, nas relações e tudo mais. Então isso é chamado de asa. Além disso, você vê que o Eneagrama ele tem 3 triângulos, sim, né? sim. Tem um central ali que liga o 9, o 3 e o 6, né? O que isso significa? O 9, o 6 e o 3 estão interligados. É legal você mostrar o diagrama que tem as flechas. A gente chama essas ligações entre os números de flechas. Você vai ver que tem a flecha a favor do tipo, a favor do número, e tem uma flecha que é contrária. Então tem uma flecha indo para o número e uma flecha voltando. Cada flecha dessa também representa um comportamento. Então, você em estresse, você vai se parecer com aquele número da flecha que está indo a favor. Você mais tranquilo, em desenvolvimento, você vai parecer com aquele número da flecha contrária. E é bacana porque é tudo complementar mesmo. Então, por exemplo, o 3, o 9 está conectado com 3 e com 6. O 3, ele tem uma energia muito de fazer. Ele faz, sabe? Ele age muito, ele faz por ele. Ele traça metas, objetivos, vai lá e persegue e alcança, né? O 9, ele é mais mediador, ele é mais harmônico, ele cuida mais do ambiente. Então, o 9 caminhando para o 3, ele vai puxar essa energia do 3. E o 3 caminhando para o 9, também se complementa. Então, essa é a magia do negócio, é você entender bem o teu perfil. Você vai acabar entendendo a mecânica dos outros perfis, por isso que é um estudo dos 9, não só do seu, né? E assim você vê determinados momentos da vida você se comportando. Eu gosto muito de um eneagrama, né? De um símbolo que dá um P para cada número. Então, digamos que o 1 é o P da perfeição. O 2 é o P da presteza. O 3 da performance. O 4 da profundidade. O 5 da privacidade. O 6 da precaução. O 7 do prazer. O 8 do poder. E o 9 da paz. Então, o 1 da perfeição. O que isso significa? Aí esse P de perfeição ele vai explicar toda a personalidade. Então é como se fosse uma pessoa, veja, não sei se você conhece alguém assim, uma pessoa que busca sempre pela excelência, pela qualidade, pela perfeição. Logo, é uma pessoa mais detalhista. Ela tem uma atenção maior ao detalhe. Ela tem uma atenção maior ao certo e ao errado, né? Aquilo que está certo, aquilo que está errado. Ela acredita algumas vezes inconscientemente que só existe uma maneira de se fazer as coisas, uma maneira certa de se fazer determinada coisa. Então ela se torna uma pessoa de excelência, realmente busca da excelência. Só que se essa energia entra em desequilíbrio, o que acontece? Ela pode se tornar uma pessoa julgadora, que emite julgamentos muito facilmente, desenvolver um crítico interno muito forte, porque o grande medo de uma pessoa que busca a perfeição, o medo inconsciente é de ser imperfeito. É de ser exposta. De estar errado. Então ela busca sempre acertar. Mas no mundo, aí a gente começa a ver que não existe muito essa coisa do certo e errado, né? Que tudo tá certo como está. Que se todo mundo erra, que errar é humano. Então o Eneagrama ele faz um trabalho muito humano. Então esse P de perfeição ele vai desenvolver uma série de características da personalidade. Então vai falar do principal medo da pessoa, do crítico interno, como que ela tem que trabalhar com esse crítico interno. Então assim, Marcos, eu me julgo também quando erro. Eu também tenho um crítico interno, mas eu não sou tipo 1, eu sou tipo 7. Então isso pra mim tem outra intensidade. Dentro da tua escala de prioridades, de outra trabalhos, intensidade. Eu vou sofrer porque errei, eu vou rever, eu posso até me culpar,
Mas talvez num tipo 1 isso seria superlativo. Para mim pode passar rapidamente e o 1 pode arrastar isso por uma vida. Ele pode levar a culpa com ele e não resolver essa culpa por muito tempo. Né? Então você vai ver em cada perfil que a gente chama das bênçãos, ou seja, os pontos fortes, os pontos positivos, as qualidades e os talentos são muito claros dentro do Eneagrama. Então se você tem dúvida qual é o seu talento, qual é o seu dom natural, o Eneagrama faz assim, ó, pá. Então, E é interessante o seguinte, porque a forma como isso é trabalhado, pelo menos da forma como você trabalha e muitas pessoas que trabalham com o Eneagrama atualmente fazem, não é simplesmente eu vou lá ter uma consulta com a Carol, ela vai dizer, olha, você é tipo 2 e tá. Na verdade é um trabalho que é feito para que a pessoa se localize dentro desses processos e entenda como está funcionando tudo isso. Sim, e é por isso que é um trabalho profundo, e ao mesmo tempo que ele é profundo, é diferente de uma terapia. Ele é profundo, mas ele tem um início, meio e fim, pelo menos na metodologia que eu utilizo, e ele te abre muita coisa para depois você se aprofundar. Só que assim, quando que você muda? No dia a dia, a autoobservação. Então o Eneagrama ele faz você olhar para quem? Para você. Para o seu comportamento, aquilo que você faz, Marcos, que você nem percebe. Então, quando eu te disse que todo mundo tem suas bênçãos, a gente costuma dizer que também tem as suas neuroses. Então, o Eneagrama mostra que todo mundo tem questões para desenvolver, todo mundo tem medo, todo mundo tem crenças limitantes, sabe? Todo mundo tem alguma coisa em que precisa melhorar. E tá ok tudo isso, porque isso é você ser humano. Só que se você tem um medo e eu tenho medo, e eles são diferentes, eu valorizo uma coisa, você valoriza outra, eu começo a me relacionar com você de forma diferente. Porque eu tô respeitando o seu medo. Então não tem por que te atacar e nem por que reagir quando você me fala determinada coisa. Por isso que o Eneagrama funciona tanto para relacionamento entre casais, equipe, relacionamento humano, sim. Assim, em qualquer nível. Ele é muito funcional por isso. É interessante que eu trabalho numa linha um pouco distinta da Caroline, que é a astrologia, que de alguma maneira também trabalha com uma tipologia, né? Os signos são também uma tipologia, mas é interessante nós percebemos, Carol, que quando uma pessoa busca o autoconhecimento, isso pode parecer até, talvez, uma coisa muito batida, né? Procurar o autoconhecimento, etc., parece palavras vagas, mas é impressionante como isso faz a diferença quando a pessoa se reconhece e você dá uma devolutiva e a partir daquilo se começa a tornar consciente das suas ações, dos seus relacionamentos, das suas capacidades. Isso é uma coisa muito instigante. Imagino que dentro do Eneagrama isso tem uma função fantástica. Sim, fantástico. Você tocou num ponto importante que é assim, eu dou muita treinamento, eu trabalho com pessoas físicas, então eu atendo casais, pessoas que estão se aposentando, gente que está em transição de carreira, enfim. E também atendo empresas, né? E em empresa a gente começa a dizer assim, gente, autoconhecimento não é nada esotérico, porque as pessoas não entendem o sentido, sim, tá? Uhum. O sentido do que é esoterismo. Isso também foi um pouco corrompido ao longo do tempo. Sem dúvida. A gente aqui sabe o que significa. Claro. Mas a gente diz isso no sentido de colocar assim, autoconhecimento é algo muito pragmático, é algo muito importante, que faz e que traz um resultado muito claro, que muda completamente seu dia a dia, sua vida, sua relação com o chefe, faz você crescer profissionalmente, sua relação com a sua equipe, sabe? Casamentos que às vezes não estão indo tão bem, você faz um processo de autoconhecimento, você começa a ver. Porque no final das contas, o poder para mudar qualquer coisa está com a gente. Então, se a gente muda, parece que o ambiente muda. As coisas começam a mudar. Então, você está muito irritado com algo. A partir do momento que você consegue verificar de onde está vindo aquela irritação, aquilo parece que vai desaparecendo, aquilo some, aquilo muda. E aí eu tenho alguns clientes que eles falam assim, Carol, mas agora que eu tô vendo tudo isso, eu não vou conseguir mudar nunca. Eu falo, não é verdade. Vamos começar a trabalhar nessa crença limitante aí. É que leva um tempo, mas a gente começa um passinho de cada vez, com pequenos exercícios, né? Então quando você nota que você é um tipo 2... Tipo 2 é um tipo bem generoso, né? Ele olha muito pro outro, ele dá muito pro outro, ele se dedica muito, né? Esse é o 2. Mas para ele fazer isso, ele precisa repreender as próprias necessidades. Quando ele repreende as próprias necessidades, isso ao longo do tempo fica pesado, fica cansativo. Então, como é o trabalho que a gente faz com 2? Não é para você perder a sua generosidade, né? Nem o foco no outro, mas é para você aprender a colocar aquilo que você quer. Você aprender a dizer não.
você aprender a se colocar em primeiro lugar, a se valorizar. Então a gente vai fazendo etapa por etapa. E o Enneagrama mexe com tudo. Autoconfiança, autoestima, talentos, né? Ele traz também algo que é muito profundo, que é uma visão de compaixão mesmo, sua e do outro. Isso é uma coisa interessante, porque toda vez que a pessoa se reconhece, muitas vezes o olhar para o outro ele muda o olhar, a empatia, né? Eu costumo dizer que, para mim, pelo menos, a essência do mal é a falta de empatia. A essência... Se colocar no lugar do outro. Exatamente, essa incapacidade que, infelizmente, muitas pessoas têm de se colocar no lugar do outro. E é muito interessante que, às vezes, um olhar para dentro de si desperta essa questão. Isso, claro, nós estamos falando não só em organizações, mas na vida pessoal. Sim. E nas relações familiares. Então, também é comum que pessoas procurem o Enneagrama para resolverem questões suas com família, com relacionamentos pessoais, não só no meio empresarial, como você disse. Sim, muito comum. E por exemplo, elas não procuram assim, ó, ninguém me procura para dizer, olha, estou com um problema com a minha esposa ou com o meu marido e quero entender com o Enneagrama. Não é assim. As pessoas buscam assim, quero mais autoconhecimento, quero me entender mais. Eu tô perdida profissionalmente, né? Eu quero entender quais são os meus pontos, eu preciso fazer um trabalho. Aí a gente vai fazer um trabalho, aí descobre o perfil, não sei, o perfil 5. Aí essa pessoa começa a dizer que ela sente um pouco de solidão, uma dificuldade às vezes de relacionamento, é uma pessoa muito inteligente, muito intelectual. Aí, ok, isso é o básico. Quando a gente começa a aprofundar, a pessoa começa a olhar assim, nossa, tô entendendo. Tô entendendo por que eu reajo assim. Nossa, não acredito que eu tomei essa decisão por conta desse medo. Nossa, eu preciso mudar isso urgentemente. Então começa a cair uma série de fichas que ela vai melhorando ela. E aí depois ela fala, tá, mas agora que eu me entendi, agora que eu tô conseguindo compreender, isso é um processo, né? Eu gostaria que o meu marido fizesse. Aí vem o marido. Isso é uma cliente minha, esposa, né? Ela traz o marido. Aí o marido começa e descobre que ele é um 2. Então eu tenho um casal 5 e 2. Então o 2 começa a entender mais como é que funciona um 5. E um 5 começa a entender mais como é que funciona um 2. E aí eles vão se entendendo, isso vai gerando diálogo, vai gerando conversas, vai gerando compaixão. E funciona muito bem, né? Só que tem que cuidar, Marcos, com aquilo que você falou. Não é simplesmente chegar, descobrir que eu sou 8. E pronto, vou sentar aqui em cima agora do meu número 8, posso fazer o que eu quiser. E vai agora, usar como álibi, né? Álibi para justificar a própria... Eu mesma já fiz isso, né? Então eu tenho algumas dificuldades enquanto tipo 7 que se repetem. Aí eu falo, meu Deus do céu, olha só, é assim porque eu sou 7. Depois eu falo, não, eu não sou 7. Porque a gente não é... A personalidade é uma máscara. Eu tô falando do ego, né? Essas personalidades do Enneagrama. O Enneagrama, ele tem uma dimensão que te leva lá na essência. Ele tem uma dimensão espiritual. Então, como eu me mostro pro mundo é o oposto do que eu sou na essência. Né? Então, não é assim, eu me mostro pro mundo bonzinho, logo eu sou mal. Não, não é isso. Eu me mostro pro mundo uma pessoa... como é que eu vou te dizer, generosa não generosa da generosidade, mas uma pessoa que se doa muito, então me mostro como uma pessoa que me doa muito, mas na essência o que eu sou? Uma pessoa autossuficiente, né? Uma pessoa mais equilibrada, porque quem se doa o tempo inteiro e não olha pra si também se desequilibra um pouco. Então o Enneagrama ele vai mostrando. Pois é, e nós tivemos, inclusive, Carolina, até o testemunho, né, da vez passada que você esteve aqui, de pessoas que te procuraram, né? Depois até nos deram uma devolutiva aqui, dizendo, poxa, eu fiz lá o processo com a Caroline e foi realmente transformador, eu pude me enxergar, eu pude lidar com uma série de questões. Quer dizer, é algo que realmente... É muito recompensante quando você entra num sistema que você consegue efetivamente ajudar as pessoas. Eu fico emocionada. Eu fico emocionada porque, assim, eu sempre trabalhei ambiente corporativo, numa boa e tal. Quando eu descobri o Enneagrama, eu vi que ele era uma ferramenta para ajudar as pessoas. Eu falei, gostei, eu vou nessa. Só que você só começa a ver que funciona quando vem essas reações. Exatamente. Quando vem esse feedback. E essa história que você está contando foi muito bacana, foi muito marcante para mim, porque eu vim aqui, eu dei a entrevista para vocês,
2 pessoas me procuraram, que assistiram o vídeo, foram 2 clientes, uma do Brasil e uma na Suíça. Olha, eu vi você, me acharam no site, eu vi você lá no Realidade Fantástica, quero saber como é que faz o Enneagrama. E eu falei, vamos lá, vamos fazer. É totalmente online o meu trabalho. Eu comecei a fazer com essa cliente na Suíça e com essa em Floripa. E foi muito bonito o processo das 2, né? E essa de Florianópolis, ela era uma mulher madura, super decidida naquilo que ela queria, sabe? E ela, quando a gente terminou o processo, ela me deu um feedback, mas assim que eu falei, nossa, vou fazer isso pro resto da vida. Tem uma coisa, Marcos, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é que não é a Carol ou o Marcos, né? Sem dúvida. Que fazem algum tipo de transformação. A gente é instrumento. Sem dúvida. Então, o Enneagrama é uma sabedoria que tem mais de 5.000 anos, né? Tem vestígios muito antigos. Então, eu me vejo assim como um instrumento. Leva o Enneagrama a quem busca por ele. E eu não acho que ele aparece por acaso. Eu acho que ele chega até as pessoas que estão preparadas para ele. E quem faz a transformação é a própria pessoa. A gente acaba sendo um facilitador nesse processo. Um facilitador, né? Exatamente. Puxa, Carol, olha, foi um prazer ter você conosco novamente. É um assunto fascinante e que a gente poderia ficar muito tempo aí conversando, porque, como você falou, é uma sabedoria com mais de 5.000 anos. Nós tivemos a oportunidade aqui, inclusive, de receber um mestre Sufi, né, que ele nos falou da herança que isso tem na tradição Sufi, exatamente, muito antiga, que depois entra pelo Gurdjieff, né, foi um sábio armênio que introduziu o Enneagrama no Ocidente. Quer dizer, não é alguma coisa que alguém inventou do nada, mas possivelmente a gente pode só especular quanto à verdadeira origem desse conhecimento, mas com certeza é a soma de um conhecimento ancestral sobre a psicologia humana. Sim, um dos meus professores, eu estudo ainda, né, com diferentes professores, mas o primeiro deles é sufista. Então tem uma tradição, um braço sufi, tem um braço cristão, filosófico, enfim, envolve uma série de questões. Matemática, não matemática pura, né? Exatamente. Imagina um círculo, 3 triângulos, 9 números. Exatamente. Então tem muita matemática também. E para nós, assim, contemplar essa perfeição nos leva também a pensar em tantos processos, a questão dos números, da presença divina mesmo no universo e nas pessoas. Puxa, Carol, olha, muito obrigado por ter atendido aí nosso convite novamente. Se você quiser conhecer mais sobre o Enneagrama, fazer o seu Enneagrama, fazer as sessões com a Carol, que é muito interessante, ela atende pelo Skype, né? Como a gente estava falando, que você viva na Suíça ou aqui em qualquer local do Brasil, você pode acessá-la. A gente está colocando seus contatos aí, Carol. Obrigada. Né? E realmente porque o autoconhecimento ele é capaz de nos confrontar com uma série de questões insuspeitas, né? Como eu disse, pode parecer até um chavão, né, Carol? Mas quando a gente se depara, muitas vezes no primeiro momento, talvez a gente nem goste daquilo que percebe, mas as nossas lutas interiores a gente tem tudo para vencer e percorrer o nosso caminho. E tá aí o Enneagrama como mais uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. É isso, autoconhecimento é para os corajosos, né? Sem dúvida, eu costumo muito dizer, interessante. Eu costumo dizer isso. Muito lindo isso. Que é para quem quer, quando você empreende numa jornada de autoconhecimento rumo à busca por você mesmo, você tem que ter muita coragem para fazer essa caminhada, né? E transforma exatamente por isso. Exatamente por isso, porque você vai mexer você vai fazer efetivamente algo por você. Ninguém pode fazer aquilo por você, só você. Então é quando você resolve parar e investir em você. Legal, e tem pessoas que podem facilitar isso aí, como a Carol. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por estar conosco. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Realidade Fantástica, aí tem um ícone no canto direito do vídeo. Curta, né? Porque é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E não se esqueça, o mistério está entre nós. Até o próximo programa. Tchau, tchau.